Olá, sou Silvio da Costa Pereira, professor do curso de jornalismo da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e doutorando em jornalismo na Universidade Federal de Santa Catarina, ambas no Brasil. E apresento aqui o artigo O que as narrativas fotojornalísticas podem perder com os CMS, ou seja, com os sistemas de gerenciamento de conteúdo. Este trabalho foi constituído a partir da observação participante e entrevistas feitas no início de 2018 em 3 redações brasileiras, como etapa de campo da pesquisa de doutorado que venho realizando. Deriva também da constatação de que, ao longo do século XX, as narrativas jornalísticas foram potencializadas pelo uso de sons e imagens. Desenvolvimentos técnicos, como a retícula ou meio-tom, o aumento na sensibilidade das películas fotográficas, a rotogravura e a fotocomposição, aliados a mudanças culturais como o hábito de consumir imagens fotográficas e de informar-se através de jornais e revistas, levam à modelagem de determinadas formas para os discursos jornalísticos, que já não são mais apenas textuais, mas agregam a imagem fotográfica, a imagem da própria página e, mais tarde, sons e imagens em movimento. No final do século XX, com o surgimento dos computadores pessoais, páginas e telas começam a ser montadas digitalmente, o mesmo ocorrendo com o tratamento de fotografias e a montagem dos vídeos. Mais uma vez, essa não é só uma mudança técnica, mas advém e promove transformações nos modos de fazer jornalísticos. Uma dessas mudanças é que a redação passa a realizar tarefas de montagem de páginas, o que, tradicionalmente, era feito nas oficinas de impressão. Mas o foco desse trabalho está em outra mudança, que vem no início do século XXI, na esteira da abertura comercial da internet e, mais especificamente, do modelo de Web 2.0. Refiro-me às formas de publicação que passaram a não mais necessitar do conhecimento de programação HTML. Isso ocorre a partir da criação dos Sistemas de Gerenciamento de Conteúdo, ou CMS, na sigla em inglês que é usada comumente aqui no Brasil. Através do acesso a bases de dados, tais ferramentas permitem a criação, edição e publicação de páginas com textos, fotos e sons, apenas pelo manuseio da interface gráfica, o que vem a facilitar muito a vida dos jornalistas. Mas se facilitam nossa vida, os CMS também atuam como limitadores do que pode ser feito, porque, se eu não programar, preciso me adequar ao que o programador desse sistema já definiu, ou ao que os criadores de plugins feitos especificamente para esse sistema já programaram. Em um dos estudos que uso como embasamento para o presente artigo, Frederico Carvalho pesquisa o uso de CMS por jornalistas e recebe relatos sobre a limitação do layout e de erros que demandam tempo para serem desviados ou corrigidos. Ele observa que o uso de um jargão típico do mundo dos softwares, por vezes, causa confusão nas redações, acostumadas a uma nomenclatura própria. Aponta, por isso, que os jornalistas deveriam participar mais ativamente do processo de criação ou customização de tais sistemas. Essa é uma breve contextualização de como as redações onde realizei minha pesquisa chegam ao atual uso dos sistemas de gerenciamento de conteúdo, que, na prática, lhes permite publicar as notícias no site do jornal. Observo que o emprego dos CMS altera algumas tarefas realizadas nas redações, de modo similar ao que ocorreu quando da chegada dos computadores pessoais. Uma dessas mudanças é que as imagens publicadas no site não são mais selecionadas por editores de fotografia. Das 3 redações que acompanhei, em 2, as fotos eram escolhidas, cortadas e posicionadas pelo repórter ou redator que publica a matéria. E na outra, por profissionais focados na publicação e gerenciamento dos conteúdos do site e redes sociais. Isso vale tanto para a publicação de fotos individuais, quanto para a criação de galerias fotográficas ligadas à matéria. O recorte ou reenquadramento das fotografias é limitado às opções de cada sistema e, em apenas um deles, vimos a possibilidade de um formato livre. Isso implica, por exemplo, que se o profissional que publica a matéria desejar um recorte panorâmico, isso não será possível, porque o sistema não prevê esse formato. O uso de galerias fotográficas, que poderia atuar como um diferencial entre as versões impressa e online, pareceu mais focado num objetivo muito prático, a busca de cliques.
A falta de um foco narrativo gera galerias que, por vezes, são apenas um aglomerado de imagens e geralmente repetitivas em matérias sobre temas correlatos. Acompanhei situações que sugerem que os jornalistas conhecem apenas o básico diariamente usado do sistema e têm dificuldade quando precisam fazer algo diferente ou quando há alguma atualização no sistema. Eles aprendem na base da tentativa e erro ou então perguntando a colegas. Isso quando não adaptam através de possibilidades conhecidas que chegam a resultados próximos do desejado. A exceção são alguns poucos profissionais que, por interesse próprio ou por terem mais facilidade com sistemas digitais, buscam conhecer em profundidade o CMS que usam. Observei e recebi relatos de que diversas matérias eram publicadas com problemas tanto por desconhecimento ou inabilidade do operador, quanto pela existência de uma cultura textual mais forte que a visual e que parece levar a usos ingênuos ou estereotipados das imagens. Em função disso, nas duas redações onde a publicação é feita por repórteres ou redatores, havia um profissional que ficava o dia todo vasculhando o site em busca de erros ou possíveis melhorias. Recebi relatos de casos de fotos publicadas sem tratamento ou em baixa resolução, de galerias com fotos muito parecidas entre si e mesmo de imagens que foram trocadas porque havia outras melhores. Também tive relatos de que a pressa na publicação, em função da quantidade de trabalho a realizar, leva ao uso de uma das primeiras fotos vistas, ou então de alguma que chama a atenção. Visibilidade e facilidade de acesso parecem ser, assim, critérios relevantes para a escolha da fotografia usada. E isso pode levar a problemas. Recebi relato de que, na cobertura do assassinato de uma musicista, o veículo publicou a primeira foto que encontrou em uma rede social. Isso não seria problema se ela não estivesse de cabelos molhados naquela imagem e se não tivesse sido assassinada em um motel. A inevitável associação provocou diversas críticas ao veículo. Mas essa falta de sensibilidade para observar leituras, algo corriqueiro para um editor de fotografias, pode também estar ligada à cultura eminentemente textual dos repórteres ou redatores. A agilidade, promovida pelo uso dos CMS, também provoca um aumento na pressão por produtividade nos profissionais da imagem, que são, a todo instante, chamados a enviar material para ser publicado. Isso pode tanto levá-los a buscar soluções rápidas e superficiais para a representação imagética do fato, quanto ampliar seu poder de gatekeeping, quando enviam apenas uma ou duas fotos. A pressa na publicação também pode levar a uma indexação pobre da imagem recebida. Como o tempo é escasso, tarefas não essenciais naquele momento, geralmente a anotação dos dados da foto no sistema, são cortadas. Isso compromete a busca e uso posterior dessa imagem. A única alternativa ao uso dos CMS é contar com o auxílio de programadores, o que só é feito em matérias especiais. Todas as redações contavam com, pelo menos, um profissional para isso. São eles que possibilitam a publicação de fotos com recortes ou tamanhos fora do padrão do sistema, a publicação de imagens em locais não previstos pelo sistema, como por exemplo antes do título, o uso de vídeos ou loops de vídeo com autoplay, alocação de texto sobre uma imagem, elementos interativos, entre outras possibilidades. Mas isso é a exceção. A regra é o uso do CMS. Para tentar deixar mais palpável a hipótese que este artigo levanta de que os sistemas de gerenciamento de conteúdo podem estar empobrecendo a criação de narrativas fotojornalísticas, trago dois exemplos, ambos retirados do jornal Folha de São Paulo e publicados nas edições impressa e online. No primeiro, a versão web é produzida com o uso do CMS, o que verificamos pela padronização visual, e no segundo, feita por programadores, o que é conferido no expediente da reportagem. Na primeira matéria, a versão para a web apresenta uma clara separação entre a parte textual e as fotografias apresentadas em forma de galeria. As imagens basicamente ilustram o conteúdo textual, embora algumas, de detalhes, possam remeter a significados complementares visualmente sugeridos e que não são explicitados na parte textual. Na versão impressa, a página é dividida em dois blocos. No superior, que ocupa cerca de 2/3 da página, há um grande retrato com a metade superior em sépia e a metade inferior em preto e branco,
efeito dado via tratamento digital. No entorno da foto, há 2 blocos de informação, uma linha do tempo e um resumo do desempenho da seleção. No canto inferior esquerdo, sobrepondo-se à fotografia, há um texto que funciona como atrativo visual, acoplado à foto. O segundo bloco, situado na porção inferior da página, é totalmente textual. Na versão impressa, a fotografia funciona como uma imagem reflexiva, ao fazer parte de um conjunto que promove o pensamento através da visualidade. Leitura que não há na versão online, porque não é possível construir um relacionamento visual entre foto e texto, possibilidade não prevista pelo sistema. Mas também porque tal construção visual requer um profissional que pense visualmente o conjunto da página. A segunda matéria inicia na versão web com 2 características não possíveis de realizar com o CMS do jornal: a extensão da foto até as margens da tela e a presença de informações sobre a imagem. Isso torna a abertura mais visual. O texto ocupa pouco menos da metade da largura da tela e o conteúdo textual vai sendo entremeado por fotografias, loops de vídeo em autoplay, 3 infografias estáticas e uma em vídeo. As imagens aqui não se limitam a ilustrar o texto. O tamanho usado permite a leitura de detalhes. Os loops de vídeo transitam entre a ilustração e a reflexividade e dificilmente teriam autoplay sem auxílio de programadores. A versão impressa usa 6 fotos, sendo que uma delas apareceu como loop de vídeo na versão web. A videoinfografia foi adaptada para infografia estática. Uma relação visual entre as fotografias, os infográficos e os elementos textuais é criada na página pela diferença de tamanho e posição delas. Tal relação sugere uma sequência de leitura das imagens dentro do contexto de cada página, e esse encadeamento cria uma narrativa visual. Capitulares, título, cartola, linha de apoio, legendas e a própria disposição do texto em colunas funcionam também como elementos visuais no desenho da página. Para finalizar, ressalto que não há como negar a importância dos sistemas de gerenciamento de conteúdo, principalmente no que diz respeito à possibilidade de publicação rápida e simples dos materiais jornalísticos, a partir de qualquer lugar com acesso à internet. Mas essa vantagem tem seu preço. Cria-se a ilusão de que o jornalista é autossuficiente. E o empobrecimento das narrativas visuais é reflexo dessa aposta, uma vez que seleção, enquadre e ordenamento de imagens são feitos por profissionais que, no geral, pouco ou nada entendem da gramática de imagens. O uso de fotografias que apenas ilustram o que o texto narra e a criação de galerias que apenas agregam imagens sem com isso criar uma narrativa sugerem que os CMS têm sido usados prioritariamente sob a ótica do texto. Se, além disso, levarmos em conta a pressa e a falta de conhecimento dos sistemas para além do básico, veremos também a necessidade constante de revisão do que é publicado. Mas além da óbvia possibilidade de ter programadores trabalhando em conjunto com a redação, acredito que o desenvolvimento de sistemas de gerenciamento de conteúdo focados em narrativas visuais e feitos a partir da necessidade dos jornalistas seria interessante, principalmente se puder ser personalizado. Seu aprendizado precisa ser contínuo e sua linguagem compatível com a dos jornalistas. Mantendo-se a forma de trabalho e os CMS atuais, tende-se a produzir narrativas prioritariamente textuais num mundo que é cada vez mais audiovisual, o que tem potencial para agravar a crise econômica do jornalismo. Agradeço sua atenção e gostaria muito de poder contar com sua leitura integral do texto no artigo. Aguardo comentários e críticas através do portal do Congresso.